Capítulo 7 de Eclesiastes diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é verdade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus também fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente íntimo, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sequer na terra, que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes isto, aqui achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Está aqui, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então a gente vê aqui o sábio Salomão imaginando várias
situações, várias coisas do nosso cotidiano. E ele fala algumas coisas aqui engraçadas e outras profundas. Por exemplo, a gente não acharia normal, não acharia que a gente podia encontrar um versículo na Bíblia dizendo para a gente não ser demasiadamente justo. É meio estranho ele falar que entre 1000 mulheres não achou uma, mas que achou um homem tal, que pensa de acordo com o jeito que ele pensa. E ele falou que, na verdade, não tem também nenhum homem justo sobre a terra, não tem nenhum sequer, e todos pecam. E aqui no versículo 8, tem uma declaração que particularmente me fez pensar hoje. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E aí a gente vai lembrar de algumas pessoas que tiveram um começo e tiveram um fim. Lúcifer, por exemplo, começou como um querubim, mas por causa do problema de personalidade dele, por causa da sua soberba, por causa da sua vontade de tomar o lugar de Jesus, ele terminou como um demônio, terminou como o inimigo de Deus, terminou como alguém que já está condenado para a eternidade inteira, condenado a passar a eternidade no lago de fogo. Adão e Eva, eles começaram muito bem a convivência diária com Deus, tendo um jardim inteiro só para eles. Eles tinham apenas que desfrutar das coisas que Deus proporcionava para eles no jardim. Todo tipo de fruta, todo tipo de legumes, todo tipo de belezas. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam se esforçar por nada, apenas se deliciar com o que Deus proporcionava para eles. E além disso, a alegria maior, o privilégio maior de ter o convívio diário, direto, tete a tete com o Criador deles, nosso Criador e nosso Deus. Violaram uma lei, uma orientação, uma coisa que Deus pediu para eles não fazerem. E por causa disso, terminaram expulsos do jardim. Judas começou como um discípulo de Jesus, o tesoureiro dos apóstolos, ele que organizava as arrecadações e as despesas, ele que cuidava do dinheiro, ele que cuidava das provisões. Como homem comum, era o homem da confiança de Jesus e dos apóstolos. Mas ele se envolvia tanto com dinheiro, ele gostava tanto de dinheiro, que por causa do dinheiro, por causa de ambição, ele traiu o seu Salvador, ele traiu Jesus, traiu o seu mestre. Então nós temos aqui 3 pessoas que começaram bem e terminaram mal, porque não se encaminharam, não se enquadraram no processo e no propósito de Deus para a vida delas. Satanás, o Lúcifer, era para estar no céu comandando a adoração até hoje. Adão e Eva era para estar no jardim, era para estar naquela vida que Deus preparou para eles, no local que Deus preparou para eles, para viver eternamente. Judas, se ele tivesse, ao invés de sentir remorso, tivesse se arrependido e voltado a Jesus e pedido perdão, ele seria um dos apóstolos de Jesus depois da morte dele. Porque se ele voltasse para Jesus, Jesus perdoava, porque Jesus sempre perdoa. E agora nós vamos ver de uma pessoa que começou mal, que foi o Saulo. Começou perseguindo cristãos, prendendo cristãos, torturando, matando. Saulo esteve presente no apedrejamento de Estevão e consentiu aquele apedrejamento. Ele começou muito mal, ele era o terror dos cristãos. Os cristãos da época tinham medo dele. Mas aí ele teve uma experiência pessoal com Deus, um encontro pessoal com Deus, e foi quebrantado, que recebeu a luz do céu, uma luz tão forte que o colocou cego por 3 dias, o colocou para ser cuidado por servos de Deus, para ser tratado por servos de Deus, e recebeu instruções
eternas para a vida e foi ensinável, se deixou ser ensinado, quis aprender, quis mudar a rota da vida dele, quis sair do caminho mau que ele seguia para seguir o Criador que se apresentou a ele. E aí ele terminou como apóstolo, como servo de Deus, como instrumento de Deus para levar a salvação aos gentios. Nenhum apóstolo foi especificamente designado para levar a salvação aos gentios, apesar de que todos eles tinham a mesma ordem: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas Paulo, o ministério dele foi específico para os gentios. Foi abrir igrejas, foi pregar o evangelho, foi fazer viagens missionárias, colocando às vezes em risco a própria vida. E no final da vida ele pôde dizer um dos versículos mais bonitos da Bíblia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí a gente, depois de pensar nessas pessoas, a gente se vê na condição de pensar em nós mesmos. Como que nós estamos? Nós estamos bem? Como que vai ser o nosso final? Vai ser realmente melhor do que o nosso começo? São indagações que vêm no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E a resposta nossa, a resposta para nós vai ser sempre baseada na fé, na esperança, no amor de Deus. As três coisas que são consideradas importantes: a fé, a esperança e o amor. A fé que nos vai fazer acreditar sempre que Deus está no controle da nossa vida, qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja o problema que a gente esteja enfrentando, Deus está no controle e é a nossa fé que faz a gente crer nisso. A outra coisa das três é a esperança. A fé nos leva a ter a esperança de que no final tudo vai dar certo. No final as coisas se ajeitarão, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a outra coisa que deve gerir, que deve ser o centro da nossa fé e da nossa esperança, é o amor de Deus. Das três coisas, da fé, a esperança e o amor, a que vai restar e a que prevalece é o amor. Por quê? Porque o amor é Deus, porque Deus é amor. E Deus nos ama antes da fundação do mundo. Deus nos ama com um amor que nos constrange. Deus nos ama incondicionalmente. Deus não me ama pelo que eu faço. Deus me ama por quem eu sou. E Deus não me enxerga como alguém que vai ter um fim desastroso. Deus me enxerga como alguém que vai ter a eternidade com Ele. E quando Deus olha para mim com seu olhar de amor, com seu olhar de misericórdia, Ele não me vê, Ele vê Jesus em mim. Ele vê o Espírito Santo habitando em mim. Por isso que a gente tem que ter uma fé inabalável, atrelada à esperança de que Deus nos ama. Se a gente se firmar, se a gente se ancorar, se a gente declarar sempre para o nosso coração que nós somos amados por Deus, nós somos escolhidos de Deus, nós somos eleitos de Deus. As circunstâncias, as tribulações, as lutas, as dificuldades, as coisas deste mundo tenebroso, como dizem muitos aí, são todas passageiras. As coisas, as circunstâncias, as pessoas, as dificuldades, as lutas, os problemas não podem nunca interferir na nossa intimidade, na nossa comunhão com Deus. A gente vai ter momentos de tristeza, de sofrimento, de dor, de luto, de luta e de luto. A gente tem problemas que a gente perde coisas que a gente nunca imaginou que fosse perder. A gente se vê às vezes numa condição que nunca imaginamos estar. E se a gente se deixar levar pelas informações que as circunstâncias nos mostram, pelas expectativas que as circunstâncias nos apresentam, a gente vai acabar mergulhando no estado de
tristeza, de angústia, de ansiedade, de depressão. E aí a gente começa a se derrotar. Quando a gente tira os olhos do autor e consumador de nossa fé para olhar para as águas revoltas ao nosso redor. Quando a gente para de olhar para Jesus do jeito que Pedro fez e afunda. Quando a gente para de crer em quem a gente é para prestar atenção no que está acontecendo conosco. Toda vez que a gente esquece quem a gente é para olhar o que está acontecendo com a gente fica meio perdido, a gente fica meio deslocado, a gente fica sem entender direito por que as coisas estão acontecendo, porque a gente se esqueceu de quem que a gente é. Nós somos filhos de Deus. Ponto final, nada muda isso. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. O nosso começo de vida, para Deus, são esses 80 anos que a gente vive aqui. Isso para Deus é começo de vida. Isso para Deus é nada, é um sopro. E as coisas vão terminar como? Na eternidade com Deus. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, quando a gente se alimenta dessa fé, se agarra a essa esperança e se conscientiza de que o amor de Deus não vai nos abandonar nunca, aí as circunstâncias são passageiras. Aí a gente concorda com Salomão quando ele diz: tudo passa, tudo é vaidade, tudo é coisa que vai passar, tudo é coisa que vai deixar de existir. O que aconteceu ontem vai acontecer de novo, o que não aconteceu pode vir a acontecer, tudo vira terreno das hipóteses quando eu olho ao redor. Eu não tenho certeza de nada em relação à vida aqui. Ninguém tem. A Bíblia mesmo diz que ninguém pode acrescentar um côvado à sua própria altura. Ninguém pode acrescentar um segundo aos seus dias de vida. Ninguém sabe como será o dia de amanhã. Por isso a própria Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis por causa do que vai acontecer amanhã. Então, qualquer que seja a circunstância, na hora da alegria, na hora da conquista, na hora da vitória, vamos festejar sim, vamos comemorar sim, e vamos glorificar a Deus pelas nossas conquistas e pelas nossas vitórias. E na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da tentação, na hora do aperto, do apuro, na hora do desespero, na hora do luto, na hora da dor, na hora da doença, olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. As circunstâncias são incontroláveis, as circunstâncias são massacrantes às vezes, e as circunstâncias são festa às vezes. Tudo é às vezes, tudo é passageiro, tudo passa. O que não passa é o amor de Deus, é a palavra de Deus, é a aliança dele conosco, é o compromisso que ele tem conosco, à medida que nós mantemos o nosso compromisso, a nossa aliança com ele. Então, o que eu queria deixar como reflexão para nós hoje é exatamente isso. Não importa como começamos, considerando como começo a nossa vida inteira aqui na terra, o importante é como terminamos a nossa eternidade com Deus no céu. O que quer dizer que nós não vamos terminar. Amém? Então, lendo de novo o versículo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo do espírito. O título desse capítulo 7 que a gente leu: as melhores descobertas da sabedoria humana. Eu creio que se a gente levar a sério cada uma das palavras que Deus tem trazido para nós aqui, eu creio sinceramente que com disciplina, com fé e com amor ao nosso amado, a nossa vida fica menos difícil, a nossa vida fica menos sofrida. A ansiedade deixa de ser cotidiana. Quando a gente tem uma esperança, a gente
combate uma ansiedade. Quando a gente tem uma fé, a gente combate o medo. E as coisas positivas estão no amor de Deus, não estão nas circunstâncias. As circunstâncias estão aí para nos massacrar mesmo. O mundo jaz no maligno. Estão aqui para nos matar, roubar, destruir. As circunstâncias, os ataques, as setas de Satanás estão para nos derrotar mesmo. Se a gente olhar para o que Satanás está fazendo, a gente vai sucumbir sempre. Mas se a gente olhar para Deus, olhar para Jesus, com a consciência de que Ele próprio habita em nós através do Espírito Santo, aí as coisas mudam de figura. Aí as coisas começam a nos fazer mais felizes e menos preocupados com o dia de amanhã, sabendo que o Deus que veste os lírios do campo cuida de nós.